Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso anunciou há pouco nas redes sociais a contratação do atacante Chay, que estava na Portuguesa da Ilha. Foi muito bem no Campeonato Carioca, chamou a atenção de algumas equipes, mas fechou com o Glorioso para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Já falei sobre ele semana passada aqui no canal, mas hoje vou trazer para vocês mais alguns elementos interessantes sobre os aspectos do jogo do Chay, como ele pode contribuir, no que ele vai ter que ser mais incisivo, porque a competição nacional é sim mais difícil que o Campeonato Carioca. Então vai ser um vídeo bem legal falando a respeito do Chay, mas não só sobre o atleta. Vou falar também sobre a estreia do Glorioso na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é novidade para ninguém, o Botafogo estreia na sexta-feira, às 21h30, fora de casa contra o Vila Nova. O Glorioso pode se aproveitar de algumas situações, especificamente nesta semana. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Se você já é inscrito, traga novos inscritos. Deixe o like, isso é muito importante. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. E seja membro do canal por um valor irrisório. Clique em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, Botafogo anunciou oficialmente a contratação do Chay. O jogador que foi muito bem na Portuguesa da Ilha, principalmente no Campeonato Carioca deste ano. A Lusa foi semifinalista, foi eliminada pelo Fluminense, mas o Chay fez um grande papel. Acontece que a Série B do Campeonato Brasileiro é muito mais difícil que o Campeonato Carioca. Os jogadores são mais exigidos. E eu falei para vocês na semana passada que a Portuguesa tinha um estilo de jogo que dava liberdade ao Chay pelo lado esquerdo do campo. E vocês já podem observar aí no mapa de calor que o Chay ficava muito posicionado na extrema esquerda, na parte ofensiva. A parte defensiva dele, a parte de recomposição, praticamente não está quente. O Chay não descia tanto para recompor porque tinha um esquema, claro que rodava muito bem, que tinha participação de outros bons jogadores, não à toa a Lusa foi bem no campeonato, mas que rodava muito também para que ele tivesse liberdade para construir jogadas na zona ofensiva. E o Chay tem habilidade, construía bem o jogo, finalizava bem também, foi o maior finalizador do Campeonato Carioca, segundo o Fogo Stats, lá no Twitter. Um jogador que acerta mais de 60% dos arremates. Então ele na zona ofensiva tem qualidade, ou pelo menos demonstrou qualidade na Portuguesa, no campeonato estadual. Sempre importante salientarmos isso. Mas como fica a parte da recomposição? Ah, Fabiano, mas tem que dar liberdade para o jogador. Eu entendo que o jogador na parte ofensiva tem que ter liberdade, mas hoje, no futebol, o sistema defensivo começa no ataque. É por isso a preocupação. O time tem que ter ajustes. Então vamos pensar aqui num 4-4-2. O Chamusca tem utilizado muito duas linhas de 4 com dois atacantes. Aí o Chay pode jogar como segundo atacante, flutuando ali próximo ao centroavante. Porque ele pode até cair mais pela esquerda, mas vai ter aquela liberdade para buscar a jogada pelo meio, finalizar, buscar as tabelas, sem ter que recompor o campo inteiro pela linha lateral. Se o Botafogo jogar num 4-2-3-1, o Chay vai ter que jogar pela extrema esquerda, tendo a obrigação, sim, de descer para fazer a dobradinha com o lateral por aquele lado, para que o Botafogo não sofra uma dobradinha do adversário que vem com ponta e um lateral, em cima de apenas um jogador do Botafogo, que seria o lateral no caso. Hoje o titular é o PV. Então o Chay vai ter que ser intenso na recomposição e vai ter que manter a qualidade ofensiva. É um desafio para ele que tem 30 anos. Isso se o Botafogo jogar em 4-2-3-1, até mesmo em 4-1-4-1. Mas se jogar em 4-4-2, é uma boa posição para o Chay deixá-lo ali como segundo atacante com muita liberdade para flutuar. Interessante que é um jogador combativo, pelo menos na parte ofensiva do campo também. Desarmou 18 vezes em 13 jogos. Com esse número ele foi o quarto
a mais desarmar na Portuguesa. Seria o terceiro no Botafogo. Olha, como a Portuguesa foi mais intensa que o Botafogo. E ele, em números de interceptações, foi o segundo na Portuguesa. No Botafogo seria o primeiro. Nos desarmes ele só ficaria atrás do Canu e do Zé Wellison, que já saiu. E nas interceptações ele seria o primeiro. O Botafogo, observando os números do Chay e da Portuguesa, também vê que precisa melhorar na hora, para ser um time intenso no Campeonato Brasileiro da Série B. Porque não foi no Campeonato Carioca. Vocês viram os jogos. Nós vimos os jogos. Eu espero que o Chay vá bem no Botafogo. Já falei aqui, não tenho problema nenhum com o fato dele ter sido jogador de futsal há 2 anos. O que importa é o seguinte: estava jogando profissionalmente este ano, ano passado, foi bem? Ok. Tem que chegar e jogar bem no Botafogo. É isso que ele tem que fazer. E o Botafogo precisa ainda anunciar outros reforços. Cadê o Oyama? Cadê o Daniel Borges? Cadê os outros reforços que tem que chegar? Falou-se hoje em Rafael Moura, saiu lá no Fogo na Rede, que tem muita credibilidade. Sobre o Rafael Moura, vou deixar mais pra frente, mas o Botafogo precisa ser pelo menos mais criativo. Isso serve para o Durcésio Melo observar, que é o presidente do clube, para o Freeland, que é o diretor de futebol, para o Jorge Braga, que tem que confirmar a contratação, não observando tecnicamente, mas tendo os elementos mensuráveis para que ele dê o aval. O Botafogo tem que ser mais criativo. Buscando o Rafael Moura, eu não estou nem criticando o jogador. Vou deixar isso para frente, crítico e elogio, mas ele está dentro daquele pacote do jogador limitado que eu venho falando para vocês. O Botafogo vai fazer o quê? Vai trazer um centroavante provavelmente limitado, que entrega alguns gols e que vai passar experiência para os meninos, Rafael Navarro e Matheus Nascimento. Rafael Moura está dentro desse pacote. Mas a falta de criatividade assusta. A criatividade do Botafogo atual é a mesma que eu teria para compor uma letra de música sobre física quântica. Seria um troço terrível. O outro ponto do vídeo é a estreia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Já chegamos à semana da estreia. O Botafogo enfrenta o Vila Nova na sexta-feira às 21h30 em Goiânia. O Vila Nova perdeu ontem a decisão do Campeonato Goiano. E por que o Botafogo pode se aproveitar disso? O Campeonato Goiano tem uma peculiaridade, que é a rivalidade extrema entre Vila Nova e Goiás. E o Vila não ganha um título estadual desde 2005. Lá se vão 16 anos. Ontem, assim que acabou a decisão, o Goiás publicou uma zoeira nas redes sociais. Marcou o Vila Nova e zoou. Vocês estão vendo aí na tela. Pois bem, isso faz muito mal ao Vila Nova. A autoestima do clube vai lá embaixo. Tem essa rivalidade. E o Vila Nova não perdeu para o Goiás. O Vila Nova perdeu para o Grêmio e Anápolis. O primeiro jogo havia terminado em 1-1. E ontem, com o Grêmio e Anápolis jogando muito mais em Goiânia, no estádio do Vila Nova com gramado horroroso, o Grêmio e Anápolis abriu o placar e o Vila Nova empatou. O possante Kelvin, ex-Botafogo, teve um gol anulado. E nos pênaltis, o Vila perdeu para o Grêmio e Anápolis. Então é uma semana ruim para o Vila Nova. E tem esse jogo com a gente logo uma estreia de Série B na sexta-feira. Sendo que na outra terça, poucos dias depois, o Vila joga contra o Bahia pela terceira fase da Copa do Brasil. Disputa importantíssima para a equipe goiana por conta das condições financeiras. Então, cabisbaixos pela derrota em mais uma decisão de estadual. Foco na Copa do Brasil por conta da parte financeira. No meio disso, uma estreia contra o Botafogo. O Botafogo tem que se aproveitar dessa semana dificílima para o nosso adversário de sexta. Vamos esperar um Botafogo mais compacto, um Botafogo com mais atitude, um Botafogo estreando com vitória. Mas para isso, Marcelo Chamusca vai ter que trabalhar muito essa semana, porque falta muita coisa ao Glorioso. E seguimos aqui cobrando os reforços. Alô, Eduardo Freeland, diretor de futebol. Alô, Durcésio Melo, presidente do Botafogo. E agora, com a Futuri chegando também, a empresa de scout, que vai contribuir com novos reforços para o Botafogo na análise, que hoje colocou no Twitter algo já relacionado diretamente
ao Fogão. Seja bem-vindo a Futuri. Eu espero que essa parceria dê certo, que o Botafogo não contrate mais por achismo, que o Botafogo contrate com eficácia, porque é um clube que não tem dinheiro e não pode colocar desculpas em não ter dinheiro e contratar 12 jogadores com 2 ou 3 dando certo. A gente sabe do que o Botafogo é capaz, ou pelo menos foi, até os últimos meses, até as últimas semanas, em termos de contratações. É isso, galera. Aqui mais um vídeo no canal Fabiano Bandeira. As lives estarão de volta a partir de amanhã. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You make me